Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. E hoje é 1º de setembro de 2021. Nós tivemos aí o pregão de quarta-feira, né? O primeiro pregão aí do mês de setembro, né? O mini índice, ele teve aí um certo movimento de alta no pregão de hoje, né? Mas que não se sustentou e os preços voltaram a cair no gráfico de 60 minutos, abaixo aí da média de 20 períodos, né, com o candle de força, DI menos acima do DI mais. No diário, nada que surpreenda, né, os preços eles de fato não conseguiram romper a média de 20 períodos, e o indicativo, aquilo que nos indicava que isso não iria ocorrer, foi o DMI, né? Eu tenho o DMI aqui embaixo, com a média do DI menos, a vermelho, o DI mais, a verde, e o ADX em branco. Lembrando que o ADX ele é o indicador de força da tendência, tá? E aí a gente pode ver que o DI menos ele nem se encontrou com o DI mais, né? E a gente vê aqui já no gráfico de 60 minutos que hoje mesmo o DI mais ele chegou a subir acima do DI menos para voltar a cair, né? Ou seja, quando tem movimentos assim fortes, né, eles se cruzam, e quando o preço ele até volta para a média para fazer a correção sem fechar acima da média de 20, eles chegam a encostar, tá? Eles podem não se cruzar, mas eles se aproximam bastante. Vamos ver aqui rapidamente o gráfico semanal. A semana ela tá baixista, né? Mas olhando para o gráfico semanal, ele tá andando de lado, né? O mini índice ele vem andando aí de lado, ele esticou bastante, e aí como a tendência está muito forte, ele anda de lado até que as médias cheguem no preço. E como o mês de agosto ele fechou, né? Então vamos aqui dar uma olhada no gráfico mensal, tá? E o gráfico mensal ele diz o seguinte: ele está nos dizendo que o movimento, né, os preços eles estão fazendo a priori um movimento de correção. Mas aí é o seguinte, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos um canal de alta, tá? Nós tínhamos aqui um canal de alta, e esse canal de alta ele foi perdido, né? No mês de agosto, aqui agora que finalizou, ele foi perdido, tá? Porque se ele continuasse aí a subir, os preços eles iam respeitar a linha de retorno do canal. Na verdade, vamos pegar ele lá desde baixo para ver se olha só, a gente inclinou ele, tá? E ele, na verdade, ele estava desta forma, aí os preços caíram abaixo dele, fizeram um pullback, tá? Na verdade ele foi rompido no início do ano, né, esse canal de alta, porque a inclinação ela é um fator importante, porque ela está relacionado com a força da tendência, tá? Então ele fez uma perna de alta com uma inclinação forte, né? Chegou aí, ó, a romper a média de 20, fez um pivô, e aí quando ele foi confirmar o pivô, ele não teve força, né? Ele não fechou acima da máxima deste topo, e aí ele volta a cair. Então, geralmente quando os preços, né, eles realmente rompem abaixo de um canal de alta, eles rompem, tá? Então, vamos desenhar aqui, ó, ele cai, ele faz o que é chamado pullback até a linha de retorno do canal para ele voltar a cair. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Ele cai, né? Bateu na média de 8, subiu, bateu na linha de retorno do canal e voltou a cair, tá? Então, no mensal, desde o início do ano, ele já mostrava aí que o índice já estava perdendo força, tá? Por conta aí desse rompimento abaixo aí da linha de retorno do canal de alta. Agora, a priori, né, vai buscar a média de 20. Agora, a média de 20 períodos, ela está flat, ela está em linha reta, né? Se ela estivesse inclinada para cima, daria
ele nos sinalizaria que os preços iam bater nessa média que está inclinada e voltar a subir, porque a média está inclinada para cima, ela está ascendente, porque a direção das médias ela indica a tendência, né? Então, se as médias estão viradas para cima, a tendência é de alta, para baixo, a tendência de baixa, e para o lado é sem tendência, é uma lateralização. Então, a média de 20 períodos ela indica uma consolidação, tá? Os preços não conseguiram romper, então ele entra aí num período aí de consolidação, tá? E como o DI- subiu acima do DI+, possivelmente, então neste mês de setembro, os preços eles vão buscar aí pelo menos a média de 20 períodos. A gente tem aí, ó, um gap, né, um range de 10 mil pontos, né, de 10 mil pontos. E um parâmetro importante a se considerar, vamos ver aqui os parâmetros, fechamento, máxima, mínima, abertura, fechamento 119.200, fechamento. Vamos ver agora deste aqui, mínima 118, fechamento 119, 180. Ele já está 20 pontos. Eu ia falar o seguinte, que o marco importante era o rompimento abaixo do fechamento. Não é nem da mínima, que não é do fechamento aqui. E ele está 20 pontos abaixo já do fechamento. Ou seja, no primeiro dia de setembro, o candle, né, esse candle aqui ele foi formado pelo pregão de hoje. Afinal de contas, hoje é o primeiro dia do mês de setembro. E esse candle é o candle do gráfico mensal, né? Esses candles aqui eles são formados durante um mês inteiro. Então nós já estamos aí a 20 pontos abaixo do fechamento do mês de agosto, tá? Então sim, tá, tudo indica que, olha só, volume muito acima da média, tudo indica que vai buscar a média de 20, tá? Se ele vai atingir a média de 20 no mês de setembro, aí já é outra história, tá? Eu, na minha opinião, se eu fosse ter que, né, se tivesse uma arma na minha cabeça e falar, você tem que apostar agora, eu apostaria que ele vai buscar a média de 20. Por quê? Porque esse mês de setembro, por conta aí, né, das manifestações políticas que estão programadas a ter e tudo mais, e a questão da inflação, enfim, juntou muita coisa, né, tá juntando muita coisa ruim, né, essa crise hídrica, que é a maior da história, né? Então assim, inflação, crise hídrica, crise política, né? Enfim, aí isso aí forma um caldeirão aí. Então eu acredito que o candle desse mês de setembro ele vai ser maior do que esses outros candles aqui, tá? Pra mim o índice aí ele vai cair com força. E vai ser um mês baixista, né? Vai ser um mês de queda. A bolsa vai cair e vai buscar aí a média de 20 aí nos 109.150 pontos no gráfico mensal, tá? Já, né, mostrou aí que não tem força e tal. Então, tudo indica que é isso. Porque eu tava até analisando ontem, né, o minério e o petróleo. O minério de ferro ele caiu bastante, ele tende a cair mais, né? Você pode ver aí que CSN, Uzi Minas, hoje deu uma alta. Vamos aqui até olhar aqui, ó, CSN. Já que a gente está olhando aqui o gráfico mensal, uma coisa interessante é o seguinte, vamos tacar aqui então o gráfico semanal aqui na esquerda. Então beleza, olha só, CSN, o gráfico semanal na esquerda e o gráfico mensal aqui na direita, tá? Então vamos olhar a longo prazo. CSN caiu forte, né? Vem numa queda forte, chegou a bater R$50, agora já está na casa dos 34,88. Hoje deu um leve respiro aí, mas ele está em forte tendência de baixa, né? Você pode ver que as três médias já estão viradas para baixo, DI- já está acima do DI+, o ODX ele está a 25, né? O ideal é 30, mas ele não está baixo, né? Está a 25, tá? No mensal, o DI+ está acima do DI-, só eles estão se aproximando. Então no mensal, a priori, é uma correção. Só que aí você pode ver, né, onde que está a média de 20 do gráfico mensal. A média de 20 do gráfico mensal está em 25,37, tá? As médias aqui, ó,
já estão virando. Então, tudo indica que, olhando aí para o CSN vai buscar a média de 20, R$ 25,37. Tá? Tem aí, ó, R$14 para poder cair. Esse candle aqui é o candle de força. Tá? Geralmente, depois de um candle de força, nós podemos ter um gift, né? Uma alta aqui, ó. E para retomada do movimento de queda, a gente pode ter uma alta até mesmo na média de 20 aqui do semanal, para depois ele retomar aí a queda, tá? E esse movimento de alta e de queda, ele pode acontecer dentro do mês, tá? Não quer dizer que vai ser o mês de setembro vai fechar um mês altista aqui, para depois vir um outro candle para bater a média de 20. Esse movimento de alta e de queda, ele pode acontecer dentro do próprio mês. Então, devido aí, ó, a esse candle de força, né, olha só, foi um Marubozu, né? Marubozu é um candle onde não temos praticamente pavios na parte superior, na parte inferior, né? Os preços eles abriram lá em cima. O preço máximo é o preço de abertura. Nesse caso aqui foi 46,69 e o preço mínimo é o preço de fechamento, tá? Foi apenas mínima 34,69, fechamento 34,86. Então subiu aí uns 17 ou 27 pontos, 27 centavos, aliás, né? Que aqui nós estamos falando de ação. E muito baixo, é muito pequena, né? Praticamente ele fechou aí na região da mínima, né? Menos de 30 centavos aí de diferença da mínima para o fechamento, tá? Então assim, né? Teve uma queda aí substancial, onde caiu R$12, cerca de R$12. Aí se você multiplicar aí por milhões, né, quanto de valor de mercado que CSN não perdeu. E como CSN tem uma correlação aí, né, com o aço, né, com o preço do minério de ferro, então, e o preço do minério de ferro, né, o minério de ferro ele vem caindo, tem aí as chances, né, de que haja queda mesmo, tá? Vamos aqui para dar uma olhada aqui, ver, ó, em Vale. Vale também tem o 0,17, um leve respiro. Mas Vale... vamos tirar esse alvo aqui de Fibonacci. Vamos tirar todos os estudos aqui, para visualizar melhor. A Vale, a queda de Vale é maior, né? Muito maior. Eu falei que Vale subiu muito, né? Eu mostrei... Acho que foi essa semana, né? Hoje é quarta-feira. Acho que foi ontem, não sei. Eu falando sobre preços, acho que foi ontem que eu falei, né, do Willy Heine, que é um trader de Forex, e aí ele fala sobre preços, sobre você olhar o histórico dos preços. Aí eu mostrei que um ano atrás, né, em agosto de 2020, Vale estava a R$55, né, e agora Vale chegou a 120. E aí eu mostrei que nesse último ano Vale dobrou de valor. Só que não aconteceu nada para Vale dobrar de valor, tá? Com a empresa não teve nenhuma jazida de minério nova. Enfim, a economia ela não aqueceu, pelo contrário, a economia ela desaqueceu por conta da pandemia, teve que ter lockdown, né? Ano passado já começou a questão de lockdown, esse ano no início teve que voltar. Então assim, não teve nada que fez com que Vale subisse. O que acontece? Vale é uma das ações que o pessoal chama, né, de queridinha da bolsa. O que tem acontecido nos últimos meses, né, desse ano passado para esse ano? Muitas pessoas físicas, muitos investidores saíram de renda fixa e entraram para a bolsa. Mais de 3 milhões de CPFs. E o pessoal vai para a bolsa achando que existe só Vale e Petrobras. Né? O pessoal, são as ações mais conhecidas, né? Vou investir em Vale, investir em Petrobras. E aí entra esse dinheiro aí, né, de pessoas físicas, né, milhões. E aí leva o valor de mercado da empresa lá em cima, mas de maneira insustentável. E agora Vale vai buscar uma correção, né? E aí a média de 20 do gráfico mensal de Vale está pior do que o CSN, porque Vale está a R$75, né? E aí se CSN lá são sei lá, 12, aqui nós estamos falando de 20, 30 reais aí de queda, tá? Então é um valor considerável, né? E porque Vale esticou muito. Então a média de 20 do gráfico mensal, olha só, tá muito grande. E aí é o seguinte, né? Esses papéis que estão assim, ó, muito
muito afastados, muito esticados, né? Muito longe das médias. Quando vem aí, ó, a economia vem e dá uma desaquecida, as questões econômicas pesam, essas ações são as que mais sofrem, tá? Essas ações aí são as que mais sofrem. E aí você pode ver que, ó, no semanal já tá armando já um pivô de baixa, tá? Tá armando um pivô de baixa abaixo da média de 20 períodos. E aí, quando ele ser completado aqui, ó, é projetar esse pivô para baixo. Vamos supor que esse aqui seja o fundo, né? Vamos fazer um exercício aqui intelectual. Supondo que ele seja o fundo, 85,17 é o primeiro alvo aí de Vale, tá? 85. E aí esse alvo será válido a partir do momento que romper essa região da mínima. Rompendo aqui, ó, R$95, tem R$10 aí de queda aí de Vale, tá? Petrobras, né? Petrobras é um papel aí relevante. Gráfico mensal de Petrobras também, olha só. Região de resistência já foi testada. Olha só, gráfico mensal. Esse teste aqui do gráfico mensal, ele é o mais poderoso que existe. O que é um teste, para quem não sabe? Teste é quando os preços batem na região e eles não conseguem subir, eles caem, né? E isso mostra que essa região é uma região de resistência, tá? O termo técnico é resistência. E aí essa aqui é uma resistência fixa. Resistência fixa são parâmetros em que o mercado entende que quando o preço da ação chega naquele valor, a empresa ela está sobreprecificada, ela está cara. E aí o mercado começa a vender. Então o mercado está achando que 28 e 26, a região aqui, ó, de quase R$29, tá caro para a Petrobras. Tá? E Petrobras agora já está em 27. 27,04 fechamento do pregão de hoje. Tá próximo à região que já foi de teste aí. Tá? Então assim, né, mercado, o que está acontecendo agora com Petrobras? Essa alta aí, ó, talvez seja uma alta inflacionada aí pelo preço do petróleo, seja o que for, mas ela está na região de teste. E aí a pergunta que não quer calar, né? É a pergunta de $1 milhão. Vale vai conseguir romper os R$29? Porque ele tentou romper os R$29 em setembro do ano passado, um ano atrás, literalmente um ano atrás, né? Tentou romper em dezembro. Aliás, minto, setembro do ano passado não. Totalmente errado. Setembro de 2019. Setembro de 2019 ele tentou romper. Dezembro de 2020. E agora setembro de 2021 ele está tentando romper. E aí é o seguinte, ele vai conseguir romper? Essa é a grande questão, porque o ADX ele está em 14,75, tá? E aí é o seguinte, quando o ADX estava, vamos pegar aqui a régua, quando o ADX estava em 43, que é um nível absurdo, os preços não conseguiram romper 29. E aí agora que ele está a 14, você acha que os preços vão conseguir romper? Tudo indica que não, né? É uma coisa óbvia, é questão de lógica, né? Vamos chamar assim de lógica gráfica, tá? Porque o ADX é um indicador que mostra a força da tendência. Por trás desses indicadores, eles analisam assim, volume, a quantidade de gente que está comprada e tudo mais. Então, se a quantidade de gente que estava comprada que era grande, imagina agora. Porque o que aconteceu aqui, ó? Os investidores aqui, ó, no início de setembro, começou em setembro de 2019. Eles começaram o termo técnico é desovar, né? Eles começaram a vender Petrobras, tá? E aí grandes fundos, esse candle aqui, ó, são grandes fundos, começaram a vender Petrobras. E aí Petrobras chegou a bater, vamos ver, 9,87. Petrobras saiu de 28 para R$9, tá? Então assim, grandes fundos vieram. E aí vieram pessoas físicas aí comprando. E agora está testando o novo topo aqui, ó, nova resistência. E sendo que o ADX está a 14. Então, essa análise de longo prazo, sabe, é uma análise assim, essencial, tá? É uma análise essencial, porque a gente fica naquela variação do dia a dia, sabe? E aí às vezes a gente toma stop, né? A gente toma stop. Hoje mesmo eu tô fazendo um estudo, depois possivelmente eu vou até gravar um vídeo, né? Esse Willy Haine, esse cara que eu citei ontem, ele tem a estratégia dele de Forex, é o seguinte, é não usar stop loss.
Ele analisa os preços e tal, ele compra ou ele vende e fica sem stop loss. E ele fica administrando a margem dele. Essa é a estratégia dele. E ele analisa notícias, né? Ele analisa gráfico Renko, mas ele é mais fundamentalista. E aí acontece o seguinte, ele não usa e ele é famoso. O cara é famoso, o cara tem corretora de Forex e tudo mais, o cara é cheio da grana, ficou multimilionário, né? Ele saiu do zero. Só pra você ter uma ideia, o cara tem 7ª série de grupo, né? Ele mesmo fala que ele não gosta de coisa complicada e tal. E aí ele pegou, ele falou num vídeo que eu vi, ele falou assim, ó, pegue todas as suas ordens, todos os seus trades e analise se você não tivesse usado stop loss. Você teria ganhado muito mais dinheiro. Ele falou isso. Aí eu peguei e fiz, tá? Eu peguei e eu tô fazendo esse estudo ainda. E eu vou divulgar que onde que, né, todos os trades, os swing trades que acionaram stop ou saímos no 0 a 0. Tiveram ações que chegaram a multiplicar por 10. Mas eu já identifiquei que a maioria está abaixo do alvo. Tá? No caso, está abaixo do alvo. Então, nesse primeiro teste aí, dessa análise, essa teoria dele não passou. Tá? Pelo menos em relação a ações. Só que também existe um outro parâmetro, né, que eu tenho que analisar. Que eu não utilizei a estratégia dele. Eu não olhei notícia, né, obviamente. Eu olhei gráfico. Tá? Então eu tenho que levar isso em consideração. E aí eu tenho que analisar o que fez com que aquelas empresas que deu muito mais atingissem e aquelas que não atingiram, o que aconteceu com elas. Mas essa questão também, ele me fez pensar sobre isso, sabe? Porque é muito difícil, mas é muito difícil. Embora, né, a gente tenha aí, quem é assinante de grafistas tem aí acesso à planilha, a gente está aí com quase 200% de lucro, é questão da porcentagem, tá? De lucro em menos de um ano. Então assim, a nossa estratégia tem dado certo, né? O nosso trade system. Mas eu vejo que por mais longo que a gente possa ter um stop de 13%, 15%, às vezes a gente está pegando o preço numa perna de baixa, a gente está comprando no topo, sabe? E o preço ele pode dar uma voltada. Então, olha só aqui, Petrobras mesmo. O camarada que comprou aqui, ó, R$28, se ele vendeu aqui, ele vendeu. Agora os preços estão voltando. É claro que eu estou mostrando aqui no mensal que o desafio de subir é grande. Mas o camarada que comprou aqui em 28, agora ele está voltando ao 0 a 0, tá? Se ele conseguiu segurar aí, ó, um ano, quase um ano, beleza, agora ele tá no 0 a 0, ele deixou de perder dinheiro, né? Esse Willie Reine, ele fala sobre posições que ele ficou 2 anos em aberto, tá? Mas aí, embora a estratégia dele, né, eu tenho que validar ainda se a estratégia dele é assertiva no mercado de ações, ele me fez refletir sobre isso, sobre essa questão de você saber, né, quando você vai entrar no trading. Esse desafio, enfim, ele tá me fazendo refletir sobre esse desafio de saber entrar no momento certo, tá? Então fica aí, né, essa análise. Vamos só olhar aqui o BOVA11, o ETF do Ibovespa. O BOVA11 ele conseguiu, né, romper, mas aí, ó, as linhas do DI estão se encontrando. Então possivelmente ele vai cair aqui, buscar a média de 20 períodos em R$102, tá? No semanal ele já caiu abaixo da média de 20. E aí ele interrompeu aqui, né, esse fluxo aqui, ó. O canal de alta ele foi rompido, né? No semanal nós já tivemos aí o canal de alta rompido. Então possivelmente aí no mês de setembro tudo indica que vai ser um mês baixista, tá? Tudo indica que vai ser um mês baixista, até por conta aí de cenários externos, que é o que move a bolsa, né? É o que move a bolsa, tá? As expectativas aí de curto e longo prazo em relação à economia, ok? Então esses foram os estudos de hoje, tá? Espero aí que tenha atendido aí a necessidade aí de quem me acompanha. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.